O DCE da Universidade de Brasília marcou a cerimônia de abertura do semestre. Só para lembrar, a UNB é a instituição que deu a largada para as disciplinas sobre o golpe de 2016. Gleisi Hoffmann, presidente do PT e ré no STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, será a grande estrela. E o professor da tal disciplina, claro, estará presente, o Luiz Felipe Miguel. Eu já vou emendar a próxima pauta, a gente comenta tudo junto, porque é o seguinte, por falar nessa disciplina do golpe, o Globo conta que o professor da UNB, que ministra a disciplina sobre esse golpe de 2016, que na verdade é o impeachment legal da Dilma, Luiz Felipe Miguel, orientou seus alunos a não gravarem as aulas. Também convidou a deixar a sala pessoas não matriculadas regularmente, como jornalistas, por exemplo. A UNB não contempla a possibilidade de aluno que não esteja regularmente matriculado. Não existe a categoria ouvinte, afirmou Miguel. Esse pessoal está com medo de que a gente saiba aquilo que se passa dentro da sala de aula, da doutrinação que eles vão fazer lá dentro com os estudantes. O que ele quer fazer, Felipe, é a reunião de uma célula, né? Exato, é uma célula da seita. Claro, agora olha só para pegar ali atrás os intelectuais, como dizia o Nelson Rodrigues, o Brasil é o país que tem a maior concentração de intelectuais que não escreveram nenhum livro do mundo. Esses caras que pensam no Haddad, e agora eu já entro nas outras pautas, penso no Haddad, eles estão apoiando um cara que dizia o seguinte: ele achava que tá certo falar errado, né? Ele dispensava os brasileiros pobres de aprenderem a falar corretamente por serem pobres. O que é, repito, uma das formas mais ultrajantes, mais abjetas de elitismo que eu conheço. Ele, Haddad, sabe escrever e sabe falar. Agora o outro não precisa, porque é pobre, vai aprender para quê? Né? Isso é um refinamento para os ricos. E ele disse numa entrevista que não existe o certo e o errado em linguística, mas sim adequado ou inadequado. E deu o seguinte exemplo, que ele estabelecendo uma diferença entre o Hitler e o Stalin. Há uma diferença entre os dois. Ambos fuzilavam seus inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Estamos vivendo, portanto, uma pequena evolução. É meio de um mês isso aqui. Agora mostra só que... não dá para saber se ele está criticando ou elogiando o Stalin, mas ele usa até o Stalin para dizer que o certo está errado. Se o sujeito pode falar um português de quinta categoria, um português de semi-alfabetizado, por que não haver um professor universitário que quer contar mentiras na sala de aula? Na universidade se deve aprender. Mentira não ensina ninguém, só ensina a mentir. Ele acha que pode fazer isso, não quer testemunha, não quer nenhum tipo de registro por parte dos alunos, nenhuma gravação. E ele ainda acha que está sendo censurado quando houve uma crítica, até branda, do ministro da Educação. Né, que é o Mendonça Filho. Esse Luiz Felipe Miguel deu enseja que outros professores da mesma seita copiassem essa disciplina em outras universidades. Isso mostra a destruição do ensino superior empreendida pelo Lula e prosseguida pela Dilma. José Maria Trindade, quando a gente comentou isso na semana passada, você chegou a comentar, e eu comentei em cima, da hipótese de alunos se inscreverem nessa disciplina e questionarem o professor, confrontarem aquilo que ele estava ensinando. Aí a gente comentou aqui, bom, o pessoal contrário à tese do golpe, provavelmente não ia se inscrever, não ia gastar o tempo. A gente até esqueceu que existia essa possibilidade nas universidades, e principalmente, eu acho, nas universidades públicas, de você assistir a aulas como ouvinte. Sem precisar fazer prova e tal, talvez não necessariamente todas as aulas, não sei se isso varia de acordo com a universidade, mas você pode assistir algumas aulas. Aliás, grande ideia, Zé. E agora eles, Zé Maria, que criticam a suposta censura em relação à disciplina, porque ela obviamente levanta questionamentos, porque não dá para tratar como um fato histórico uma narrativa de um partido. Eles agora estão tentando impedir que os alunos assistam a aula, aí não dá, né?
Pois é, Felipe, eles são tão idiotas que acham que nós fazemos matérias com gravadores, não é? Com cabeça, com ideias. Tá certo. Nós ficaremos sabendo o que aconteceu nessa sala. Você pode ficar tranquilo que todo mundo vai ficar sabendo. Essa história aí do aluno ouvinte é uma tradição em Brasília, na UNB. Inclusive, pessoas assistem aulas aqui na UNB para reforçar o seu conhecimento em determinado assunto. É uma tradição que está sendo cortada aí. Agora, sobre essa história aí que você estava falando de colocar para fora jornalista, isto aí é uma censura. Isto é uma censura. Isso não existe. Até porque essas pessoas que estão lá não são todas cegas e nem loucas. Elas vão falar do que está acontecendo nessa sala de aula. Agora, eu acho que vai ficar meio desinteressante, né? Um lado só. Faculdade, gente, universidade, é para ensinar a pensar, é para fazer pensar. E é através exatamente do contraditório que as pessoas pensam. É aquela frase antiga de o que faz o mundo girar não são as respostas, mas as perguntas. Exatamente. É aquela a tática do xingar os outros daquilo que eles são, não é? E acusá-los daquilo que eles fazem. Então eles xingam todo mundo de censores e estão ali fazendo uma espécie de censura. Começou hoje? Começou hoje. Qual é a data de início? Não, ela marcou a cerimônia de abertura, que terá como estrela, aliás, a Gleisi Hoffmann, o que é um símbolo de como a Universidade de Brasília está infiltrada de petistas e se tornou uma escola do partido. Acho que o Zé cuida disso. Já alguém precisa nos representar, né, Zé? Um jornalista precisa assistir, cobrir isso aí. Vamos ver ele expulsando um jornalista. O Silvio subiu a imagem aqui no monitor, para quem está assistindo pela internet. Está marcada a cerimônia de abertura para o dia 6 de março. E é uma imagem ali, como a gente tem a imagem dos pingos nos is, e a Gleisi Hoffmann está em destaque no centro, para vocês verem a que ponto chegou a Universidade de Brasília. E eu só queria complementar o que o Zé Maria falou, que a gente não faz reportagem com gravador. Isso os jornalistas, né, Zé? Mas tem alunos que poderiam gravar e botar na internet. Então eles estão com muito medo da repercussão que isso pode ter na internet. Claro. E eles estavam acostumados com uma época em que podiam fazer o que quisessem e o pessoal, o cidadão comum, não tinha essa maneira de trazer a público, atingindo tanta gente como a internet e as redes sociais hoje propiciam. Eles não perceberam, Felipe, que a universidade mudou. A universidade agora tem os não esquerdistas. Exato, e que podem exercer esse papel de fiscalizadores. E eles podem perfeitamente criar uma outra disciplina, esta sim verdadeira, né? Dizendo o governo Lula e a destruição do Brasil. Também podem.